Galera maravilhosa! Sejam muito bem-vindos ao episódio 4 da série Viva a Língua Viva. E hoje eu tenho uma pergunta pra te fazer. Quero respostas sinceras. Seguinte, você se considera uma pessoa preconceituosa? Assim, tem algum tipo de preconceito que você nota, mesmo que você lute contra, você acaba percebendo que vem na sua cabeça e de forma comum a gente trabalha, a gente luta contra isso, mas você se sente assim, preconceituoso de alguma forma, com alguma coisa no mundo? Ou você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e não tem preconceito com nada, nem ninguém na face da terra? Bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, mais especificamente no campo da linguística, porque o preconceito linguístico é um tema que está muito em alta nos vestibulares, nos temas de redação, e é algo muito importante a gente saber que existe, até para a gente poder se policiar e perceber o quão isso pode ser prejudicial na nossa vida, beleza? A vinheta vai rodar e a gente vai começar. Que aparece muito em prova de concurso público, que é a diferença entre discriminar e discriminar. Discriminar é remover o crime, é absolver. Já discriminar pode significar também fazer diferença, separar. Então, discriminação tem a ver com separação. Quando a gente, como sociedade, se divide por uma característica ou por uma capacidade, por exemplo. Então, no preconceito linguístico, pode acontecer, não sei se já aconteceu com você, de alguém escutar um desvio da norma culta, identificar como um erro de português e achar que aquela pessoa que falou ou que escreveu daquela maneira que desvia do padrão da escola é inferior de alguma maneira. E isso não faz sentido nenhum, até porque a gente sabe que o nosso país não oferece as mesmas condições de acesso à educação para ninguém, né? A gente tem uma realidade muito desigual. Então, quando, por exemplo, alguém diz assim, ai, meu ouvido até dói quando eu escuto alguém falar um problema. Quando você tem, às vezes até espontaneamente, ingenuamente essa atitude ou essa postura, quando você distrata alguém por isso, quando você não consegue compreender que além da fonologia, além dos problemas de acessibilidade ao conteúdo e simplesmente da realidade do que aquela pessoa ouve, vê, lê ou deixa de ler todos os dias, quando você não lembra que tudo isso pode ser importante para a maneira como alguém se comunica, você acaba sendo preconceituoso, você acaba discriminando, ou seja, tratando com diferença alguém por uma característica, uma capacidade ou a falta de domínio, por exemplo, como da norma culta, que é algo tão difícil e todo mundo, todos os dias, pelo menos um pouquinho, desvia do padrão. Seja de propósito, seja sem querer, seja porque sabe e optou por desviar, ou até porque não sabe, nunca ouviu. Cara, eu sou professora de língua portuguesa há tantos anos e volta e meia eu pego uma gramática e descubro que tem alguma coisa ali que eu nunca tinha visto. É muita regra. Regra em cima de regra. Pra gente aprender tudo, às vezes leva uma vida. E tem gente que vive, é gato, vive, morre 7 vezes, vem e volta e não vai saber o português todo. Então, é uma grande bobeira a gente julgar um ao outro por causa da língua portuguesa. Preconceito linguístico é uma expressão muito complicada. Tem muitas definições, é bem difícil de entender. Eu acho melhor a gente começar a dividir o que é preconceito em vários outros conceitos. Então, por exemplo, existe o pré-conceito. O que é o pré-conceito? O preconceito é uma ideia que você tem antes de viver uma situação. Por exemplo, você pode ter uma ideia de que um certo bairro é perigoso, que uma certa rua escura também é perigosa, mas antes de você ir nessa rua, você acha isso. É natural, é da vida. Então, quando a pessoa diz, eu acho feio falar assim, não gosto quando dizem certas palavras, a pessoa está expressando simplesmente o que ela está achando antes de ter uma ideia sobre o que a pessoa está ouvindo, né? Então, mas quando você vai na rua, quando você vai no bairro e descobre que ele não é perigoso, que é um bairro legal, tranquilo, você deve mudar de sua ideia. Aquele seu preconceito, aquela sua ideia que você tinha antes, deve mudar pela sua experiência, por ter contato com a realidade. Se, mesmo tendo naquele bairro, que você viu que é legal e não é perigoso, você mantém a ideia de que ele não é legal e que ele é perigoso, isso virou preconceito. Você manteve aquela ideia anterior à sua experiência. A mesma coisa acontece com a língua. Se você assistir uma aula de língua portuguesa em que o professor fala, explica que determinada construção não é errada ou não é feia e você mantém essa sua ideia, isso virou preconceito. Mas o preconceito tem uma outra face ainda, bem mais complicada, que é a intolerância. Que é quando a pessoa não só mantém o preconceito, como difunde,
propaga, faz discurso de ódio. E aí a pessoa vai para a rede social, fica brigando e fica diminuindo as outras pessoas. Isso a gente chama de intolerância linguística. Então, existem esses 3 níveis de situação, né, no preconceito linguístico. E o trabalho com esses 3 níveis é que deve ser feito esclarecendo a diferença de cada um deles. O preconceito linguístico é uma forma de discriminação também social. Consiste em julgar uma pessoa pela forma como ela se comunica, seja na hora de falar ou na hora de escrever. O parâmetro desse julgamento é a norma culta. E quanto mais distante dela alguém está, mais criticado, rebaixado, diminuído e até humilhado pode ser. A gente sabe que isso não tá certo. Julgar uma pessoa pela diferença não tá certo em âmbito nenhum. Muito menos julgar alguém pela maneira como fala. Associar a dificuldade em língua portuguesa ou a falta de acesso à norma padrão dessa língua é super errado, é um grande equívoco. É mais um dos equívocos que a gente tenta tanto se desprender na era atual. Não é porque alguém não sabe uma regra, ou nunca soube da existência de uma regra, ou simplesmente não consegue dominá-la, que essa pessoa é inferior a outra, de maneira alguma. Como já falamos várias vezes, as diferenças vão existir, elas têm importância e são super aceitáveis. O que a gente não pode aceitar é a escolha de uma dessas variantes como sendo a correta e todas as outras serem consideradas marginais, periféricas ou terem menor prestígio. Como essa língua correta é ensinada nas escolas e utilizada nos centros de maior importância econômica, a gente acaba imaginando que quem é melhor, quem é mais prestigiado, quem tem mais valor, quem sabe mais, vai ser aquela pessoa que domina. Porém, no dia a dia, todo tipo de pessoa pode e vai usar, querendo ou não, uma variação da linguagem padrão. Quando eu tô muito empolgada, ainda mais assim, quando eu tô falando de um assunto que é muito divertido mesmo, eu tenho mania de colocar assim, eu boto plural no que não é e coloco a palavra que deveria estar em plural no singular. Como assim? Peraí, deixa eu pensar aqui. Tipo, no final da palavra cortar o S, acho que é padrão. Tipo assim, 2 horas da manhã. As amigas tudo. Vambora com as amigas tudo, entendeu? E é isso mesmo. Bebeu 2 litrão, quer falar o quê? Tipo isso. Exatamente. Como é que você faz isso sendo professora? Aí que tá. Exatamente. Porque eu sou uma comunicadora. As pessoas falam assim, ela é maluca. Mas você, que é toda... Entendeu? Então, ela já é maluca mesmo, tá bom pra falar. O maluca também cabe aqui. Maluca já tá incluso, mas a questão justamente é essa. Será que a gente tem feito o ensino da maneira ideal? Existe ou não um espacinho dentro da sala de aula também pra gente trabalhar isso? Por que não? Principalmente agora, que cada vez mais isso cai em prova. Então, assim, as provas de concurso estão batendo pé na porta da sala de aula e forçando o professor a falar disso também. Uma prova maneira, Enem. Enem é muito democrático, assim, no sentido da abordagem, mas provas tradicionais, FCC, Sebrasp, né, que era antigo CESP e tal, um monte de banca maneira, pode trazer na parte de interpretação de texto, um texto que é uma conversa transcrita. E na conversa, Deus te abençoe, filho, ninguém vai estar preocupado. É importante o professor falar sobre contexto informal, formal para os seus alunos, é muito importante, desde pequenos. Para que a gente combata aí 2 questões. Uma do preconceito linguístico, e que isso é importantíssimo para a gente entender que aquilo que a gente fala não deve ser conforme o que está escrito formalmente registrado, os regionalismos, as variações linguísticas, tudo isso a gente vai mostrando para as crianças. Tem várias atividades que a gente pode fazer, como se fala, como se escreve, porque sim, a ortografia é importantíssima, mas as crianças têm que saber, a gente tem que jogar limpo com os alunos que existe uma variação linguística, que existe uma língua viva, que tem dialetos completamente diferentes e que a ortografia vai organizar a nossa comunicação, porque se cada um quiser escrever de alguma forma diferente, aí a gente não vai conseguir se entender. Então até essa atividade já é bem bacana para fazer com os alunos. Entender que se quem está em um lugar do país, em outro lugar de outro país, quer se comunicar, e se cada um quiser escrever de alguma forma, aí complica, a gente precisa da ortografia. Agora, na variação linguística, na oralidade, tá tudo bem se a gente comete aí alguns desvios. Na sala de aula, você vai encontrar os 3 perfis. Pessoas que têm preconceito, o que é natural, pessoas com preconceito e pessoas com intolerância, né? Não só linguística, mas racial, de religião também. Então, o espaço de sala de aula acaba virando espaço de conflito. Isso é bastante perigoso
em qualquer nível que você esteja pensando, seja no 6º ano, que os alunos não são tão maduros assim, no 9º ano, ou até mesmo no 3º ensino médio. Sua sala de aula vai virar um espaço de conflitos. Então, talvez seja melhor você mostrar esses conceitos, o que é um preconceito, o que é a intolerância. Pedir que cada um faça uma reflexão, que cada um veja o que sente, faça um trabalho em casa, escrito, né, para não gerar muita polêmica, porque o tema de fato é muito polêmico, né? E nosso dever não é criar polêmica, não é ficar também mudando a ideia das pessoas, dos alunos. É somente alertar o que está acontecendo, né? O que a linguística propõe é que você entenda uma explicação e você simplesmente não continue com a explicação anterior que você tinha, com a ideia anterior que você tinha. Se você, ao ter contato com a explicação, né, entendeu e mudou sua opinião, né, porque a explicação é científica, é real, então já foi válido para a gente, né? Mais do que isso, elaborar uma discussão mais complexa em sala de aula pode ser um tanto perigoso. Não faz sentido a gente tratar alguém com diferença por motivo algum desse mundo, muito menos pelas escolhas de palavras ou de jeito de falar de alguém, né, gente? Pelo amor de Deus. E tipo assim, se o texto da tua entrevista for para uma prova, o que vai ser avaliado ali é o que ele quis dizer, o que você quis dizer, por que você escolheu aquela palavra, ou o que aquela palavra ou aquela expressão vai representar. A língua da gente conta história, né? Então assim... A mim, então... Gente, ali! Eu tenho um quadro no meu programa chamado Eu Confesso. Só sai vez... Quando você fala saracurunês, você já tá dizendo que o teu jeito de falar conta uma história de um lugar, de um povo, de uma galera, de uma família. Então, se é tão importante, é tão maneiro, tão bonito, por que não encontrar bonito um espaço? Eu não sei que é não sei Tu se é não, acha, amiga, tu mas acha, uma tu coisa eu vou dizer, não dá pra fazer de outro jeito. É importante para o aluno saber o espaço de cada variedade da língua, né? A redação, por exemplo, ainda é o espaço norma padrão. A gente não conseguiu resolver essa situação ainda de atualizar a norma padrão para algo mais próximo da realidade das próprias pessoas que falam a norma culta. Por outro lado, a gente tem espaços em questões de múltipla escolha, por exemplo, que se trabalha a variação, tem texto informal, e o aluno tem que, de alguma forma, dar conta de conhecer isso aí, né? É uma situação que o Brasil ainda não conseguiu resolver, que reflete muito também a sociedade que a gente vive. Talvez a melhor estratégia para o aluno, pensando no ponto de vista do aluno, né, seria aprender a jogar o jogo, as regras do jogo da norma padrão para a redação, mas também sem esquecer da variação linguística que é importante. A gente precisa persistir nas atitudes que vão fazer essa mudança acontecer, nem que seja de pouquinho em pouquinho. Os professores todos os dias na sala de aula, a consciência dos estudantes também e, é claro, a abordagem das principais provas do Brasil, como o Enem, que normalmente reúne pelo menos 6 milhões de candidatos. Vamos dar uma olhada? Esse foi o texto usado em 2019 para uma questão importante da prova de linguagens. Vamos conferir. Famigerado? Famigerado é o inóxio, é célebre, notório, notável. Vós-me ser mal não veja em minha grossaria no não entender, mas me diga, é desaforado, é caçoável, é de arrenegar, farsância, nome de ofensa? Vilta nenhuma, nenhum doisto, são expressões neutras, de outros usos. Pois, e o que é? Em fala de pobre, linguagem dia de semana. Famigerado? Bem, é importante, que merece louvor, respeito. Bom, no texto acontece um diálogo entre uma pessoa que quer saber o que significa famigerado e outra pessoa que está tentando explicar. Porém, quando essa segunda pessoa vai tentar explicar, ela usa algumas palavras que a primeira continua sem entender. Mas aí ela pergunta, em fala de pobre, linguagem de dia de semana, querendo saber o seguinte, como é que se fala isso na prática, né? E depois, na sequência, a gente tem o enunciado. Nesse texto, a associação de vocábulos da língua portuguesa a determinados dias da semana remete ao quê? Quando se fala em linguagem de dia da semana, de acordo com esse texto, a gente está falando do quê? Da letra C, do grau de coloquialidade da comunicação. Como você já sabe, a linguagem coloquial é aquela que não tem preocupação com a gramática. É aquela que tem preocupação simplesmente com a expressão e com a comunicação. Essa questão ela é muito importante, como eu falei, e eu quero explicar o porquê. A partir dela, a gente consegue perceber a importância e o destaque que o vestibular vem dando para a realidade da língua. Na mesma prova, temos essa questão que analisa o diálogo de uma tirinha. Ideologia e internet. 1. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? Coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. 2. Novas oportunidades.
Meme, eu cobro X. Textão, eu cobro Y. 3. Nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Assim como diz o enunciado direto, a internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a letra A, criação de memes? Não. Ampliação da blogosfera? Também não. Supremacia das ideias cibernéticas? Não. D, comercialização de pontos de vista? Opa! Vamos ler só a letra E para conferir também. Banalização do comércio eletrônico também não. Ou seja, diante de tantas possibilidades que tratam a inovação da linguagem, como a palavra meme, como a palavra blogueiro, que estão presentes na tirinha, a preocupação da prova não está na linguagem, mas no conteúdo, no tipo de comercialização que vem sendo feita nos textões, nos vídeos e na exposição de pontos de vista da internet. Ou seja, ninguém, nem o Enem, tá preocupado com falar certo ou falar errado. E se eu falei errado, o problema não é meu, é seu. Sim, eu tenho uma página no Facebook, que nasceu em 2013, né, chamada Falei Errado, o problema não é meu, é seu. Ela é bem, tem esse jeito bem assim informal e provocativo, né? É porque talvez ela tenha nascido meio com uma certa raiva, com uma certa jeito de lutar, porque a gente achava que devia ser uma mudança mais radical. Com o tempo a gente foi conhecendo um pouco melhor a internet, a reação das pessoas, e aí a personagem principal, que é a Sofia, ela acaba sendo mais uma pessoa que avisa as coisas, que faz brincadeiras, que faz memes, né? E a partir disso a gente tenta alertar as pessoas a respeito dessa questão do preconceito e da intolerância. Todas as diferenças importam e significam. E é por isso que o nosso próximo episódio vai ser sobre diferenças regionais. Escreve aqui no comentário de onde você é, como é que o pessoal fala aí na sua cidade, qual é a palavra ou expressão que mais representa o seu lugar, que eu quero saber. Não tem jeito, vai passar e eu espero você no próximo episódio.